Deus possa abençoar a tua vida. Irmãos, eu convido você a abrir a tua Bíblia juntamente comigo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9 a seguir. Louvado seja Deus. Queremos aqui justificar a ausência do pastor Pedro, que está enfermo, a irmã Beatriz. Nós estamos passando por um momento difícil. Também o operador Moadilson também se encontra enfermo, por isso não está nesta noite. O irmão Pedro, o Moadilson estão enfermo. A irmã Beatriz ficou ali tomando conta ali do irmão Pedro. Não pode deixar sozinho, né? Então, por esse motivo, não estou aqui. Também o operador irmão César, que está em viagem, né? Me ligou ontem e disse: pastor, não vai ser possível, nós estamos viajando. Eu disse: amém. É bom quando os irmãos anunciam, nos comunicam o que estão fazendo, que a gente pode justificar. Também aqui a ausência do evangelista irmão Abílio, que nos ligou agora há pouco, dizendo que não estaria conosco nesta noite, toda a sua família, né? Ele tem nos mandado uma mensagem ali, avisando que não estaria no culto de hoje. Também temos a falta da irmã Lourdes, que não justificou, mas não está no nosso meio. Também está faltando ali a família da irmã Neuza, também não estão conosco nesta noite. Essas festividades de Páscoa é um problema, mas nós que estamos aqui vamos aproveitar o tempo na presença do Senhor. Primeiro a Samuel, capítulo 1, versículo de número 9. Os irmãos encontraram, diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala a oração e o voto de Ana. Diz assim a palavra do Senhor: e certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava assentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo de número 11 diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, e lhe der um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E Ana continuou orando diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você ficará embriagada? Trate de ficar longe de vinho, Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebo vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porém é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa
encontraram favor aos seus olhos. E ela então saiu, então ela seguiu e o seu caminho com alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Pode tomar o teu assento nesta noite, adorando o nome santo do Senhor. Nós, irmãos, olhando para esta palavra, eu me alegro e eu vejo aqui uma esperança muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Embora os dias que nós passamos são os dias de luta, são dias difíceis, louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós olharmos para os profetas do passado, os profetas que vieram antes de nós, os profetas do Antigo Testamento, tantos homens que serviram a Deus, tantas mulheres passaram por aflição. E certa vez, Jesus ele deixou escrito, dizendo assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós vencerão também. Se ele disse isso, irmãos, ele deu uma certeza para nós, que a nossa aflição, que a nossa angústia, que o nosso sofrimento terreno, um dia vai cessar, um dia vai chegar ao fim, um dia tudo aqui vai acabar. Eu olhando para esta palavra aqui, e nós que somos leitores da Bíblia, nós conhecemos a passagem de Ana. Ana era uma mulher estéril, Ana não conseguia ter filhos, Ana ela não conseguia gerar filhos, e naquela época, quem não conseguia dar à luz a um filho era uma mulher desprezada, sem valor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ana era uma mulher que chorava dia e noite. Quem sabe na sua trajetória, Ana foi muitas vezes humilhada. Quem sabe Ana, na sua trajetória, foi muitas vezes odiada pelas suas companheiras ou pelas pessoas que lhe rodeavam, que diziam ser amigas de Ana. Quem sabe Ana, na sua caminhada, ela ouvia muito, como se diz hoje por aí, bullying. Quem sabe muito zombaria, porque ela não conseguia dar à luz. E a Bíblia diz que Ana era uma mulher de espírito amargurado, uma mulher que tinha um coração, uma grande amargura no seu coração. Só que Ana, ela depositou a sua confiança no Deus de Israel, no mesmo Deus que nós servimos. E a Bíblia diz aqui que certo dia, após o povo terem comido em Siló, ali estava o profeta Eli, sentado na sua cadeira, diante do pilar do templo. Eu imagino um templo muito grande, eu imagino o profeta Eli sentado ali na sua cadeira. E Ana, como era uma mulher fiel a Deus, ela foi, dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus. Ana começou a apresentar a sua petição, começou ali, a Bíblia diz que Ana, ela fez um voto, ela orou e fez um voto a Deus. Ana, ela estava ali no banco ou na cadeira, não sei, ela estava com seus joelhos dobrados, com seu rosto, quem sabe, banhado em lágrimas, estava orando com o coração, com o espírito, com a alma amargurada, dizendo, quem sabe, Senhor, até quando esta situação? Senhor, eu preciso de um milagre, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Eli, que estava ali assentado, ali na coluna, ali na sua cadeira, próximo à coluna do templo, começou a observar Ana. Começou a observar os movimentos que Ana fazia, porque a Bíblia diz que Ana, ela não orava em voz alta. Eli, ela não ouviu a voz de Ana. E Eli começou a observar a menção que Ana fazia com a boca, e ele chegou a cogitar no seu pensamento: esta mulher está embriagada, esta mulher tem bebido vinho. Mas não sabia ele, louvado seja o nome do Senhor, que Ana estava orando ao Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela chegou e derramou as suas lágrimas na presença do Senhor. E o grande segredo da vitória de Ana foi ter o contato diretamente com o Senhor. Muitas das vezes
nós queremos expressar as nossas dificuldades para o nosso semelhante. Muitas vezes nós queremos levar as nossas dificuldades até os demais, esquecendo que só Deus que pode resolver para nós, é só Deus que pode agir na causa que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou ali a observar a Ana. Eu acredito que dentro de vários minutos, quem sabe uma hora, quem sabe até mais, Ana de joelhos dobrados ali, só se movia os seus lábios, e a Bíblia diz que Ana orava com amargura no seu coração. Louvado seja Deus. Ele então diz para ela: Ana, mulher, até quando tu vai ficar embriagada? Até quando você vai ficar? Olha a visão. Olha a visão do ser humano. Muitas das vezes, quando você está orando, quando você está chorando, como dizia aqui o presbítero irmão Roberto, pode chegar alguém e dizer para ti: até quando você vai nessa situação? Não adianta. Pessoas sem visão de Deus, pessoas que se levantam olhando para ti desanimar, pessoas que se levantam contra a tua vida para dizer que não vai dar certo, para dizer que o teu propósito não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Deus que olhou para a aflição, para a angústia, para a amargura do coração de Ana, Ele está aqui nesta noite. Ele pode fazer por você aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nem os médicos, que ninguém pode fazer por você. Ele pode fazer. O Deus de Israel, o Deus Altíssimo, Ele pode fazer na tua vida o impossível acontecer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ana, ela olhou para Eli e disse: olha, a tua serva não está embriagada, a tua serva não bebe vinho, a tua serva está com amargura no coração. Louvado seja o nome do Senhor. A tua serva está orando ao Deus, está derramando as minhas lágrimas na presença do Senhor. Eu estou pedindo um favor para o Senhor. E a Bíblia diz que Ana, ela fez um voto dizendo assim: Senhor, se tu se lembrares da tua serva, se tu se lembrares e não se esquecer de mim, eu darei, se o Senhor olhar para a aflição da tua serva e me dará um filho varão, ou um homem, um menino, eu vou trazer ele na sua casa, eu vou dedicar ele na sua presença, eu vou trazer todos os dias, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus olha para Ana. Tem um segredo aí, irmãos, que talvez você não está entendendo. Talvez você passa por alguma dificuldade, você passa por algum aperto, você passa por alguma situação e você não sabe. A Bíblia diz assim: quando orares e votares ao Senhor, não se esqueça de cumprir com o seu voto, porque é melhor que você não vote, se for votar e não cumprir. Ana, ela fez o seu voto a Deus, e Deus concedeu a Ana Samuel. E quando Samuel nasceu, a Bíblia diz que Ana pega Samuel e leva até o sacerdote Eli. Nós conhecemos a trajetória de Samuel, que foi um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nasce Samuel, Ana não se esqueceu do voto que ela fez com o Senhor. E o profeta, ele disse assim: vai, mulher, e que o Deus de Israel conceda o que você tem pedido. E Ana diz que o semblante de Ana, quando ela saiu do templo, já não era mais o mesmo. Ana chegou com um semblante de derrota, com um semblante de tristeza. Eu posso olhar para essa porta e ver, se fosse nos dias de hoje, Ana saindo com o seu rosto brilhante, com um sorriso no rosto, levando a esperança. E Ana vai para sua casa, ela engravida, passa o processo ali da gravidez. E quando Ana recebe a notícia que está grávida, eu acredito que ela fica muito faceira, muito contente. Ou quando na época não existia a tecnologia que tem hoje, quem sabe quando ela notou a sua barriga começou a crescer, Ana diz: agora eu vou ter que cumprir com
o meu voto. Quem sabe, irmãos, nós passamos por perrengue na nossa vida, quem sabe nós passamos por dificuldade na nossa vida, porque nós votamos ao Senhor, mas quando nós recebemos a bênção do Senhor, nós esquecemos de cumprir com a nossa parte. O Senhor, Ele é um Deus que Ele não se esquece daquilo que nós prometemos, Ele não se esquece do que nós pedimos, mas também não se esquece do que nós prometemos para Ele. Se tu prometeu algo para Deus, se você votou a Deus, se você orou a Deus e disse: Deus, eu preciso alcançar uma vitória, e quando você alcançou a tua vitória, você não cumpriu com a tua parte, você corre um grande risco de pagar o preço. Ana, ela fez diferente. Agora observa, olha bem para Ana. Se nós fôssemos levar para os nossos dias, quem sabe se fosse uma mãe dos dias atuais, quando ganhava o seu filho, jamais ia levar e entregar ali ao profeta Elias. Ana, ela fez diferente. Quando Deus se lembrou, Deus olhou para a aflição de Ana, Deus atendeu o pedido de Ana. Quando Ana alcançou a sua vitória, ela levou o seu filho na casa do Senhor. Ali a Bíblia diz que ela chegou e disse: olha aqui, profeta, olha aqui, sacerdote Eli, aqui está o meu voto que eu fiz com o Senhor naquele dia. Quem sabe Ana chegou e disse assim: você lembra que eu estava chorando aqui nesse lugar? Você lembra que eu estava pedindo? Você disse que eu estava embriagado, eu estava orando, pedindo um filho varão a Deus, e Ele me concedeu. Agora eu trouxe. E a Bíblia diz que Samuel foi um grande homem na presença do Senhor. Quem sabe você está com o teu coração amargurado, com o teu coração apertado. Quem sabe você está passando por um momento de aflição na tua vida. É momento de tu dobrar os teus joelhos. É momento de tu ter uma conversa íntima, só você e Deus. É momento de eu e você dobrar o nosso joelho e não dizer para o nosso semelhante, mas sim dizer para Ele, contar para Ele o que nós precisamos, o que eu preciso, o que tu precisa, o que é que está te faltando, o que é que está te trazendo infelicidade, o que é que está te trazendo aflição, o que é que está fazendo você perder o sono, perder a paz nesta noite. Deixa aos pés do Senhor, converse com o Senhor, converse com Ele, diz: Senhor, eu preciso. Se lembra de mim, faça como Ana, mas seja como Ana nos dois aspectos, tanto quanto de votar, quanto cumprir com o seu voto. Se você está passando por um momento de angústia, de tristeza, de tribulação, de dificuldade, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área da saúde, derrama as tuas lágrimas nos pés do Senhor. Ele está aqui para resolver o teu problema nesta noite, mas Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a teu pedido. Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não está com suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhida para que não possa salvar ou ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, muitas das vezes nós olhamos para nós olhamos para os nossos problemas e começamos a se angustiar. Eu vejo muito por aí afora alguém dizendo assim: eu tenho que tomar compromisso porque eu estou com ansiedade. A Bíblia diz, 1 Pedro, se não me falha a memória, diz assim: lança sobre Ele todas as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós, Ele cuidará de você. A Bíblia está dizendo assim: lança a sua ansiedade diante de Deus, deixa os cuidados dEle, que Ele vai cuidar de você. Se Ana tivesse chegado talvez e falado com o profeta Eli, dizendo assim: profeta Eli, eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Profeta Eli, eu vim aqui porque eu sou estéril, eu não consigo gerar filho no meu ventre, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher desprezada pela sociedade. Quem sabe ela sairia dali da mesma maneira que ela entrou. Mas quando Ana entra no templo, a Bíblia diz que ela dobrou os seus joelhos e a sua voz não se ouvia, apenas os seus lábios se mexiam, e ela dizia: Deus, se tu se lembrares da tua serva, Deus, se tu se lembrares de mim, se você tiver misericórdia, eu sei
vida. Muitas das vezes nós queremos olhar para o nosso semelhante e compartilhar o nosso sofrimento com ele, e nós esquecemos que Deus, aquele que resolve os nossos problemas, ele está com os seus ouvidos atentos para dizer: eu quero te abençoar. Você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui abençoada, você vai sair daqui com o teu semblante diferente. Quem sabe até hoje a tua vida foi de tristeza, a tua vida foi de sofrimento, a tua vida foi de lágrimas, mas o Senhor, ele está olhando para você, está dizendo para você: o que tu está me pedindo, eu estou aqui para te alcançar. Se você está chorando aos pés do Senhor, pode ter certeza que nesta noite, você que entrou por esta porta, vai sair desta porta como saiu Ana, com um aspecto diferente, com um olhar diferente. O seu rosto não vai ser mais um rosto de derrota, o seu semblante não vai ser mais um semblante triste, mas vai ser um semblante alegre, vai ser um semblante de vencedor, de vencedora. Se você tem largado a tua vida aos cuidados do Senhor, a Bíblia diz assim, que se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, aos cuidados do Senhor, ele vai cuidar de nós, ele tem compromisso com nós, mas nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que deixar para ele resolver aquilo que nós não conseguimos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Ana passou dias, meses, anos ouvindo as suas companheiras, ouvindo as mulheres da comunidade aonde ela vivia, ou da aldeia. Tu imagina, de repente Ana olhava, pare e pense comigo, olhava a sua vizinha da direita, ganhava um filho, a vizinha da esquerda ganhava um filho, lá na frente a outra ganhava outro filho, e ela tentando e não conseguia. Só que Ana foi uma mulher de coragem. Ana chegou um dia, a Bíblia diz que estavam ali se alimentando ali em Siló, depois de terem comido, de terem bebido, ou quem sabe depois de um banquete farto. Ele se assentou, eu imagino, como nós hoje meio-dia, todos reunidos, almoçando juntos, nós tudo de barriguinha cheia, de fome saciada. Imagina, ele sentou lá no templo, pegou a sua cadeira, sentou lá, ficou observando. Quem sabe muitos já tinham partido dali, quem sabe ali o templo estava vazio, quem sabe ali aqueles que se alimentaram ali, que encheram o seu estômago, já tinham ido embora. Mas Ana, ela fez diferente. A Bíblia diz que Ana, ela dobra os seus joelhos. Ela tomou uma atitude de fé naquele momento. Ela sabia que, quem sabe, para a medicina da época, que era muito pior daquele hoje tem uma tecnologia avançada. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela já tinha procurado médico, procurado alguma coisa nesse sentido, e o seu problema não era resolvido. Mas ela tomou uma decisão e disse: não, eu voltei com aquele que pode fazer por mim. Ela tomou uma decisão e disse assim: não, eu vou buscar Deus do Senhor, porque eu sei que Ele pode fazer por mim. Quem sabe nós não alcançamos o que nós almejamos, porque nós não buscamos da maneira certa. Quem sabe nós fizemos como os outros que estavam ali, porque a Bíblia diz que eles, depois deles terem comido em Siló, depois de terem comido e bebido, então quer dizer que eles estavam reunidos ali. Ali houve um banquete, porque se eles estavam reunidos ali, depois que eles comeram, Ana foi para o templo, Ana foi para os pés do Senhor. Quem sabe as coisas não acontecem para nós, porque nós, quando nós se alimentamos, enchemos o nosso estômago, fortalecemos o nosso corpo físico, nós fizemos que nem os outros, nós viramos as costas e vamos embora. E nós vamos contar para o nosso vizinho, nós vamos contar para o médico, nós vamos contar para tantas pessoas os nossos problemas. São pessoas que não conseguem resolver. Muitas das vezes ouvimos conselhos bons,
Mas quem pode resolver o nosso problema, quem pode entrar na causa e resolver para nós é só o Senhor Jesus. É só o Senhor, o Deus de Israel, aquele que estava louvado seja o nome do Senhor, com Paulo e Silas na prisão. Aquele mesmo Deus que, quando Pedro e João subiam para orar ao templo na hora nona, e encontraram aquele homem ali, assentado, pedindo esmola, ele disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te oferecemos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esse mesmo Deus, ele está aqui nesta noite. Se nós olharmos para tantos e tantos passagens da Bíblia, se nós olharmos para aquele cego que estava mendigando à beira do caminho, e quando ele ouviu falar que Jesus passava por ali, ele ouviu aquele alvoroço, ele ouviu aquele barulhão, e alguém disse assim: o mestre está passando por aqui. Ele gritou bem alto, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não recorreu a ninguém ali, irmãos. Ele não recorreu a nenhum dos outros seres que estavam ali, seres humanos. Ele podia ter chamado qualquer um outro apóstolo, ou a primeira pessoa dizendo: ei, me dá uma mão aqui, me ajuda, eu preciso falar com Jesus, eu preciso que Jesus ouve a minha voz. Mas ele fez diferente, ele fez como Ana fez. Ele gritou bem alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe nós estamos fazendo ao contrário dessas pessoas. Quem sabe nós estamos dizendo assim: oh doutor, vem aqui, eu preciso de uma consulta hoje, eu preciso que o médico me cura. Nós sabemos que quem tem a cura para nós é Jesus. Quem pode nos curar aquilo que a medicina não cura é Jesus. Quem pode nos dar aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe aquilo que tu tanto almeja, você tanto gostaria e você não consegue. Será que você não está orando da forma errada? Quem sabe você não está buscando de forma errada? Quem sabe você não está correndo de atrás da forma errada? Quem sabe se nós pararmos de correr e botarmos os nossos joelhos no chão, o Senhor vai se encarregar de abrir uma porta para nós. Eu estava ali desde março do ano passado, lutando, sofrendo ali. Eu já testemunhei aqui a respeito deste ombro, que a médica disse que ia precisar fazer ali uma academia e até mesmo uma possível cirurgia. Mas nós subimos no monte para orar. Eu disse: Senhor, eu sou teu servo. Eu me lembrei da oração de Ana, eu me lembrei da oração de Jó. Eu disse: Senhor, eu sou teu servo. Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo. Senhor, eu preciso que o Senhor me cura, Senhor. Eu não posso ficar com o meu braço encolhido, eu não posso ficar segurando a mão, eu não podia mexer o braço, Senhor, de maneira nenhuma, porque era uma tristeza, era uma dor profunda. Eu não podia, eu já testemunhei que dirigir o carro, mesmo com direção hidráulica, eu não podia, eu tinha que dirigir só com a mão direita. Eu não podia segurar o microfone como eu estou segurando aqui, porque a dor era intensa, era terrível. Mas eu fui lá e fiz como Ana, eu fiz como Jó, eu fiz como tantos outros. Eu fiz como o cego lá na beira do caminho que estava mendigando. Eu disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Quem sabe se você não alcançou até agora, nesta noite tu pode pedir para aquele que é o Todo-Poderoso. Eu não consigo fazer por você, eu posso interceder para que Deus venha agir, mas quem vai agir, quem vai fazer o milagre acontecer na tua vida é Ele, porque Ele é o dono da vida. Ele é aquele que ressuscita os sonhos que você tem. Ele é aquele que ressuscita os teus, louvado seja o nome do Senhor, os teus sonhos. É Ele que traz de volta a alegria para você. Olha bem para Ana. A Bíblia diz que Ana era uma mulher amargurada, Ana era uma mulher triste, Ana, quem sabe, era uma mulher que muito chorava, muito desprezo, muita angústia ela sofria. Mas Ana, ela buscou da maneira correta, ela dobrou o seu joelho e disse: Deus, se tu te lembraste da tua serva, não esqueceres de mim, o Senhor vai te dar vitória nesta noite.